Amém. Nós estamos basicamente na reta final da nossa escola, né, desse módulo, né, onde nós estamos falando sobre nós sermos filhos. Nós vamos ver hoje sobre a herança dos filhos, um tema muito importante, muito pertinente ao que nós fazemos, ao que Deus nos deu, ao que Deus nos fez. Né? Nós temos mais essa lição, nós temos mais algumas outras lições, mas nós já estamos caminhando para o final desse módulo. E é muito importante nós começarmos a ver na realidade, essa ascendência. Né? Nós vamos falar sobre a vitória, nós vamos falar sobre a herança dos filhos, que é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre a confiança na promessa, nós vamos falar sobre o descanso, né, dos filhos. Nós ainda temos algumas aulas, mas nós já estamos entrando na reta final. E eu quero ver com você hoje duas passagens. Nós vamos ver, claro, várias outras passagens, mas para começar, eu quero ver com você Romanos capítulo 8. Vamos começar Romanos capítulo 8. O tema da nossa aula hoje é a herança dos filhos. E nós temos uma herança. Deus proveu para nós, para que nós tivéssemos uma herança. Romanos capítulo 8. No verso 14, você sabe que Romanos, capítulo 8, é um livro, é um capítulo para os filhos, escrito para os filhos. Romanos, capítulo 8, verso 14, vai começar dizendo assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, você não tem que ser guiado por qualquer espírito, por qualquer vento. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que te conduz na sua filiação. Lembra que nós falamos da última vez que Jesus foi guiado ao deserto e no deserto pelo Espírito de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, nós clamamos Abba Pai porque nós temos o espírito da adoção em nós, a marca da promessa. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vá lá comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 29, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Claro que o apóstolo estava falando daqueles que aceitaram a Jesus. Né? Nem todo mundo é filho de Deus, porque a Bíblia fala que para se tornar um filho de Deus nós temos que receber a Jesus. Ora, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, todos quantos foram batizados em Cristo, e essa expressão fala de ser submerso, de imergir em Cristo, em tudo aquilo que Cristo é. Fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É tremenda essa passagem. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa. E a promessa era que Abraão teria muitos filhos. A promessa é que Deus faria de Abraão uma grande nação. A palavra nação, família, uma grande família. Deus quer uma família para si. A promessa que estava prevista para Abraão é que a família que começaria através de Abraão seria uma família grande, numerosa. Lembra que quando nós falamos sobre o Filho de Deus, quando nós falamos sobre a autoridade que Adão recebeu, ele recebeu autoridade para dominar, para governar, para multiplicar, para frutificar, e Deus em Abraão estava fazendo isso novamente, através da semente de Abraão, através do corpo de Abraão, através da essência, da existência de Abraão. Então nós somos herdeiros dessa promessa. Qual é a herança mais real e a melhor coisa que nós podemos receber de Deus? É a nossa filiação, é você não somente ser chamado de filho, mas na realidade, você saber a sua posição como filho.
Então, a Bíblia nos fala em Romanos, em Gálatas, depois nós vamos ler Gálatas capítulo 4, daqui a pouquinho, que nós somos herdeiros de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então nós recebemos a mesma promessa que Abraão recebeu, nós recebemos a mesma incumbência que Adão recebeu de multiplicar. E um filho morreu para que muitos filhos conseguissem chegar à glória, à reputação. Eu ouvi outro dia, estava lendo um livro, e eu ouvi uma frase muito interessante de Santo Agostinho, que diz o seguinte: o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou o filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Essa é a melhor porção que você pode ter. Se você entende tudo o que nós já falamos até agora sobre nós sermos filhos de Deus, você sabe que essa é a melhor coisa que você pode receber, porque como filho de Deus você está suprido, como filho de Deus você está guardado, como filho de Deus você tem um chamado, como filho de Deus você tem um objetivo, como filho de Deus você tem uma visão, você tem um caminho, você tem uma jornada com Deus, como filho de Deus o Espírito Santo habita em você, como filho de Deus o Espírito Santo fala com você, como filho de Deus o Espírito Santo está sobre você. Essa é a melhor porção. Deus, o próprio Pai, é a nossa porção. Por isso ele nos chama de sacerdote, porque os sacerdotes, eles não tinham terra, não tinham nada. A única porção que eles tinham era o próprio Deus. O próprio Deus tinha dito para eles: eu serei a sua porção. Enquanto outros ganham terra, enquanto outros ganham pedaços de coisas, vocês vão ter a mim. E a melhor coisa que eu posso dar para vocês é a mim mesmo. Como filhos, nós temos o privilégio de termos o próprio Deus. E nós somos herdeiros. A Bíblia fala aqui em Romanos, em Gálatas, que nós somos herdeiros. Então o herdeiro é uma pessoa que a lei atribui a capacidade de suceder a pessoa que falece nos seus atributos, nos seus direitos e nas suas obrigações. Você, como herdeiro, você recebe direitos e obrigações, mas você não precisa aceitar a herança. Você sabe que tem muita gente lá que a gente fala sobre Jesus, sobre ser filho de Deus, e eles não querem aceitar, eles não querem herança. Por isso a primeira coisa que você tem que entender é que um herdeiro, ele precisa receber a herança, ele precisa aceitar a herança que ele tem em Cristo Jesus. A lei também reconhece como herdeiro as pessoas que ainda não tenham nascido, mas já foram concebidas. Todos nós já fomos concebidos, mas nem todos nós nascemos do Espírito. Se todos têm o Espírito, eles foram concebidos pelo Espírito, ou no Espírito, ou saíram do Espírito, porque o Espírito vem de Deus, diz a palavra. Mas nem todos nasceram de novo. Por isso Jesus diz para Nicodemos: olha só, filho, você tem que nascer de novo, importa-vos nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai nem conseguir ver o reino de Deus, que só entrar no reino de Deus. Então você não vai conseguir se tornar possuidor das heranças que Deus tem para você. Então o herdeiro é um que tem direito à herança. Um herdeiro é a terceira parte, é o beneficiário de uma aliança, um testamento, ou seja, você não faz nada para receber, você é herdeiro. Por isso a palavra nos diz que é pela graça e não por obras. Tudo que você tem que fazer é receber. Olha só que benefício que Deus dá para você. Se você é herdeiro, você não precisa trabalhar para se tornar herdeiro. Você é herdeiro porque você é filho. Você é herdeiro porque você é filho. Ponto final. E tem tanta gente na igreja com aquela mentalidade de órfão que nós falamos, ou então com a mentalidade de escravo: não, eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar. A primeira coisa que você precisa entender é que você é herdeiro porque você nasceu de Deus. Porque a divina semente já foi implantada em você, e quando Deus olha para você, e Ele vê a divina semente frutificando, Ele vê a marca do Espírito Santo em você, Ele tem a capacidade de dizer para você: você é meu herdeiro, eu é que vou prover para você. Você é herdeiro de Deus. A herança é algo que o Pai te dá, porque Ele é seu Pai. Então todos os filhos de Deus têm direito à herança que Deus nos dá, mas nem todos os filhos de Deus tomam posse da herança. É isso que nós queremos falar aqui.
Todos os filhos de Deus têm direito à herança. Todos os filhos de Deus têm direito à herança, mas nem todos tomam posse da herança. Nem todos conseguem carregar tudo aquilo que Deus tem para eles. Por exemplo, Deus, ele chega para o povo no deserto e ele dá para eles o maná, a provisão que Deus tinha para ele. Deus dá para eles o maná e fala para eles: peguem só a porção que vocês conseguem para comer naquele dia. Gente, com Deus, quando a gente começa numa jornada, Ele vai nos treinando. Nós temos que ser fiel no pouco para recebermos o muito, mas o muito já está disponível para nós. Deus já separou para nós o muito, o abundante, o mais do que suficiente, porque Ele é o Deus do mais do que suficiente. Mas Ele começa conosco com pouco, para que nós possamos aguentar o pouco e depois ir crescendo, de fé em fé, de glória em glória. É de oportunidade em oportunidade, é de chance em chance. É Deus treinando o meu espírito, Deus treinando a minha alma, Deus até treinando o meu corpo, para que eu possa aguentar as coisas grandes que Ele tem para mim e para você. Deus dá então o maná para o povo e fala: povo, é o seguinte, vocês têm que pegar somente o que for necessário, porque eu vou ser o suprimento de vocês, eu vou dar para vocês todos os dias. E ele fala que no sexto dia eles tinham que pegar porção dobrada por causa do sábado, porque eles tinham que descansar no sábado. Então Deus fala: até o quinto dia vocês pegam a porção do dia, no sexto dia vocês pegam porção dobrada e depois vocês continuam. Mas é isso que o povo faz? Não. Sabe por quê? Porque eles não tinham a consciência de que Deus era um pai que supria todas as necessidades dele. O povo não tinha essa consciência. Então o que eles fazem? Logo na primeira vez que Deus dá para eles o maná, o povo junta um montão de coisas e as coisas apodrecem, e Deus vem para eles e lembra eles: eu não falei para vocês pegarem só o suficiente? Gente, a gente tem que ir aonde a mão alcança. Nós temos que ir aonde a mão alcança. O que Deus estava querendo mostrar para eles ali? Eu sou o seu suprimento. Eu sou o seu suprimento. Eu vou prover para vocês. E Deus, amados, nos fez herdeiros da promessa. Nós somos filhos e herdeiros de Deus. E se Deus disse que Ele vai te dar, Ele vai te dar. É uma coisa muito interessante de você pensar que muitos de nós, Deus já falou com muitos: olha, o seu chamado é para as nações, seu chamado é para as nações. Mas você está há 10 anos dentro da igreja e ainda não aconteceu. Bom, duas coisas do porquê ainda não aconteceu. Porque o tempo kairos, oportuno, ainda não chegou. E esse tempo oportuno não chegou porque talvez você não esteja preparado ainda o suficiente. Nós temos que entender isso. Não é porque Deus é mau, porque Ele fez a promessa e Ele cumpre a promessa. E se Deus colocou um sonho no teu coração, agora é tempo de você se preparar. Agora é o tempo de você se preparar, de você se juntar com pessoas ao seu redor, que vão te ajudar a cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. É tempo de talvez você se submeter, para que o seu caráter seja moldado. Você é filho e herdeiro. Deus tem muito para você, porque Deus não é Deus de pouco, Deus é Deus de abundância. Tito capítulo 3, verso 7 vai dizer assim: a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros. Justificados pela graça, nos tornemos herdeiros. O que é a justificação? A justiça de Deus, amados, procede do perdão de Deus para nós. Olha só, Romanos capítulo 14, verso 17 diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. A justiça que provém do Espírito Santo é o nosso reposicionamento, é o nosso realinhamento, é a nossa natureza novamente realinhada com Deus.
Porque nós fomos perdoados, nós fomos aceitos novamente para participarmos do reino de Deus e para sermos cooperadores nesse reino. Nós fomos reinseridos na sociedade do reino. Nós fomos reinseridos na comunidade do governo de Deus, daqueles que são governados pelo Espírito, cuja bandeira e a base é o amor. Ou seja, salvação e justificação são consequências do senhorio de Cristo. Quando você aceita a Jesus, para a entrada do reino, você tem que se dispor e colocar à disposição do senhorio de Cristo. Para que você se torne herdeiro, você tem que receber a Jesus. E como? Como Senhor. Quando você recebe ao Senhor, você recebe salvação. O que é salvação? Sotso. Sotso fala de você ser completo novamente. E porque você é completo, você está em Cristo. Em Cristo, isso quer dizer que você foi reposicionado de onde você nunca deveria ter saído. Você foi realinhado. Isso fala da tua natureza estar agora em conjunto com a natureza de Deus. Você e Deus são um. Justificação é um termo legal, dizendo que não há mais condenação para você. Quando você fala que você foi justificado, você está dizendo: eu não tenho mais condenação. Por isso eu posso ser o que Deus me criou para ser. Ser justificado significa que toda acusação já foi retirada. E que por isso não há mais condenação sobre a tua vida. Qual era a condenação que nós sofríamos? Nós estávamos separados de Deus. Tito capítulo 3, verso 7, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Nos tornemos seus herdeiros. Nós já fomos justificados, portanto a nossa justificação é o nosso realinhamento com Deus, com o seu reino, com os seus propósitos. Gente, justificação é você não mais ser condenado. E foi isso que Jesus fez pelo mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo inteiro e justificou o mundo inteiro. Mas tem muita gente que já é justificada e que não sabe. Sabe por quê? Porque não aceitou Jesus e não consegue desfrutar da salvação, de se tornar um com Ele. Justificação é o nosso reposicionamento com os desejos e vontade de Deus através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente que já foi justificada lá fora, mas ainda anda em condenação porque não estão em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que justificação é um termo legal. Na cruz do Calvário, Jesus não morreu somente por aqueles que o aceitariam. Ele morreu por todos. Deus enviou o seu Filho por todos, para que todos viessem a conhecer a Deus. Para que todos pudessem se relacionar com Deus. Ele fez isso por todos nós. Mas somente conseguem desfrutar desse benefício, dessa justificação, aqueles que aceitam a Jesus. E aqueles que aceitam a Jesus, Ele deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. E como filhos, nós somos herdeiros. Então, por meio da justificação, pela graça, ou seja, não tem nada a ver com aquilo que você faz. Não tem nada a ver com boas obras, é pela graça. Até a justificação é pela graça. Você se torna filho de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mais uma vez, Tito 3,7, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o que nós temos? O que nós recebemos como herdeiros de Deus? 2 Pedro, capítulo 1, vai lá comigo, 2 Pedro, capítulo 1. Verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem dado
todas as coisas, pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida. E a palavra vida aqui é zoe. E zoe é aquela qualidade de vida que Deus tem para os seus filhos. É a qualidade de vida em abundância. É a qualidade de vida eterna. Você sabe que durante muito tempo a única vida que foi apresentada foi a vida bios. O pessoal só conhecia a vida bios. Na época da graça foi apresentada uma outra vida. A vida da mente. O homem pode pensar. Mas Jesus vem e sobre essas realidades, que são realidades, nós temos vida no corpo, nós temos que ter vida na nossa mente, nos nossos sentimentos, mas Jesus vem e apresenta uma outra vida. Uma vida chamada Zoe. Uma vida com a qualidade de pensamentos, com a qualidade de motivos, com a qualidade de decisão, com a qualidade de existência do mesmo tipo que Deus tem. Ele vem e ele apresenta algo superior. Jesus mesmo disse, eu sou de cima. Então a vida que vocês têm que ter é uma vida superior. É essa vida que vocês veem aqui, onde vocês só se preocupam com as coisas naturais. Mateus capítulo 6. Vocês só se preocupam com as coisas naturais, mas quando a minha vida está em você, isso transforma a sua psique, isso transforma a sua mente, isso transforma os seus sentimentos, isso transforma a qualidade de vida interior como você pensa, isso transforma os seus hábitos. Essa é a qualidade que Deus tem para você. Deus tem, como herdeiro de Deus, você tem vida eterna. A vida eterna é para agora. A vida eterna não é para você ficar esperando um dia você chegar no céu para desfrutar de vida eterna. Você tem vida eterna agora. Você tem relacionamento com Deus? Então você tem vida eterna agora. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra eterna aqui, aionios, é algo eterno. Vem de aion, que é uma era, uma perpetuidade. Olha só, é uma perpetuidade, algo que começa e não tem fim. A vida eterna é a vida de Deus que começa e não tem fim na tua vida. É algo eterno, é algo contínuo. Então a melhor tradução desse verso aqui de João 3,16 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que a vida que começa agora não termine nunca. A vida que começa agora não termine nunca. Isso faz parte da tua herança. Vida eterna é a qualidade de vida do reino de Deus. E quando a vida eterna entra, a doença tem que sair. A miséria tem que sair. O pensamento pequeno tem que sair. A estagnação na sua vida tem que sair. Por quê? Porque é algo que tem que se mover em você. É algo que tem que se mover em você. A vida de Deus vem justamente para parar o ciclo vicioso do pecado que te leva à destruição. Quando Jesus disse eu sou de cima, ele estava dizendo que até mesmo os pensamentos e objetivos eram de cima, eram mais elevados. E as coisas que são de baixo nos levam à destruição, nos levam a focar nas coisas naturais. Ter a vida de Deus significa que Deus age em você e através de você. Nós falamos isso quando nós falamos que o filho, ele tem que ser alguém maduro. Nós falamos que o filho tem que ser alguém maduro e que por ser maduro, ele consegue administrar o reino de Deus. Ele consegue administrar tudo aquilo que Deus tem. E ele consegue ser um distribuidor dos recursos do reino, porque ele é maduro. Ele confia em Deus. Ele sabe que se Deus mandar ele dar, ele vai dar. E que Deus vai suprir todas as suas necessidades. E que aquilo que ele tem vai suprir as necessidades dos outros. Maturidade. E a vida eterna de Deus, ela age em você, mudando os seus pensamentos, mudando a sua constituição interna, para que Deus possa agir através de você. Como herdeiros de Deus, nós não apenas recebemos os benefícios de Deus para nós
recebemos os benefícios de Deus para que nós possamos ser uma bênção para outros. Por que então muitas pessoas não vivem esse tipo de vida, vida eterna, vida Zoe? Porque suas mentes, suas atitudes não permitem que ela flua, parando a manifestação do sobrenatural no nosso natural. É uma decisão. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por causa de tradição, muitas vezes por causa de religião, muitas vezes por acomodação. Porque para receber a vida de Deus, você tem que abrir mão da sua própria vida. Aquele que quiser achá-la, tem que perder a sua vida. Porque não dá para coexistir. Não dá para coexistir trevas e luz. Você tem que decidir aonde você quer. Você tem que decidir aonde você quer chegar. Qual é o objetivo? É mais elevado? Você já tem a vida de Deus dentro de você? Você tem que abrir mão do natural. Você ainda está no natural, mas a sua vida agora é governada pelo sistema governamental do reino de Deus. Que são as decisões, os pensamentos, os desígnios, os princípios de Deus, influenciando o seu povo, para que o seu povo possa refletir a sua luz. Nós somos agentes de reflexão, gente. O ser humano é apenas um agente de reflexão. Deus cria até mesmo uma dimensão para aguentar o homem, para sustentar o homem, para que Deus fosse visto naquela dimensão. Para que Deus pudesse se relacionar conosco a tal ponto do meu relacionamento com Deus influenciar a minha casa. O meu relacionamento com Deus influenciar a minha comunidade. O meu relacionamento com Deus influenciar até mesmo a criação. Porque no momento que o homem caiu, a criação não tinha mais propósito. Porque a criação foi feita para nos sustentar, foi criada para nós. A criação, diz a palavra de Deus, hoje geme pela manifestação dos filhos de Deus. No momento que os filhos de Deus começarem a se manifestar na terra, a natureza vai entrar em descanso. E ela vai começar a operar da maneira que ela foi chamada para operar. Então você tem direito à vida eterna. Segundo a esperança da vida eterna, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que nos conduzem. A vida, que fala da vida de Deus, e a piedade, o que fala do caráter de Deus, que seria melhor traduzido como santidade. Então, essas promessas, esse poder, nos conduz à vida. Você, como filho de Deus, é conduzido à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória, doxa, reputação, fama, virtude, se eu não me engano, airete, ou arete, que significa excelência moral, valor intrínseco, fala de louvor, qualquer qualidade que evoca uma estima, e fala de bondade, virtude, excelência moral. Então Deus está falando não só da reputação, mas Ele está falando do teu caráter também, da qualidade do teu caráter. Qual é o resultado da vida e da piedade? Qual é o resultado da Zoe de Deus? Qual é o resultado da santidade de Deus, do padrão de Deus, do padrão moral de Deus? Aquilo que governa o seu amor e aquilo cujo resultado é a verdade, é a glória, é a reputação, é a fama. Deus quer que os seus herdeiros tenham a mesma reputação que Ele tem. Você lembra de quando os discípulos, eles foram, depois Jesus havia sido preso, e aí no caso de Pedro, as pessoas chegaram e falaram: mas você fala igual a ele, você parece com ele. Pedro estava sendo colocado contra a parede ali, pelo menos pelo fato de que ele falava igual a Jesus. Mas muito tempo depois, eles começaram a ser chamados de cristãos, de uma forma pejorativa. Os cristinhos, sabe por quê? Porque eles estavam tendo a mesma reputação. A Bíblia diz que eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Os apóstolos iam por toda parte e viravam o mundo de cabeça para baixo. E quando eles chegavam
Eles tinham a mesma reputação, a mesma glória. E a Bíblia não fala só de reputação, ela fala da virtude que suporta essa glória. Essa virtude é a excelência moral, é a qualidade que evoca uma estima. Fala de louvor. Nós fomos chamados para compartilharmos da glória e da virtude de Deus. Através do quê? Da vida e da piedade. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos reis e sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes. Nós anunciamos a bondade de Deus. Nós anunciamos a excelência moral, nós anunciamos o valor intrínseco, nós anunciamos as qualidades que evocam louvor. Nós fomos chamados como herdeiros de Deus, como filhos de Deus, você e eu, nós fomos chamados para anunciar essa qualidade. E não só anunciar essa qualidade, mas como viver essa qualidade de vida. Eu me lembro uma certa vez que eu ouvi, enquanto eu estudava na Rema, eu ouvi uma história, né, de alguns jesuítas franciscanos que foram ao Oriente Médio. E aí eles conversaram lá com o rei: nós queremos morar aqui por um tempo. Eles falaram: não, vocês podem morar aqui por um tempo, mas eu não posso permitir, nós temos uma lei, e eu não posso permitir que vocês falem de Jesus, né, porque nós somos muçulmanos, e durante pelo menos 3 anos, isso aí a gente não pode. Eles falaram: não tem problema nenhum, nós vamos viver aqui. E eles, ao invés de falarem de Jesus, eles começaram a fazer Jesus. Eles começaram a agir como Jesus. E durante 3 anos eles cativaram as pessoas pelo modo que eles agiam. E depois dos 3 anos, quando passou o termo da lei, quando eles falaram de Jesus, as pessoas se converteram em massa. Por quê? Por causa da virtude, por causa da excelência moral, por causa do valor que eles tinham, o valor intrínseco que eles tinham, porque Cristo estava formado neles. E aí, quando eles falaram de Jesus, as pessoas ligaram a fama de Jesus à fama daqueles jesuítas. E aí foi fácil aceitar Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus. E como herdeiros de Deus, nós temos que ter a vida e a piedade, a zoe e a santidade, para que nós possamos comungar juntamente com Ele da sua glória e da sua virtude. Deus tem glória e virtude para nós como filhos, mas nós precisamos estar ligados a Ele pela vida e pela piedade. Ele nos dá o que? As suas promessas. Como herdeiros de Deus, Deus tem muitas coisas para nós. Como herdeiros de Deus, Deus tem muitas coisas para nós. E João, o apóstolo João, coloca dessa maneira. 3 João, verso 2, diz assim: amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem prosperidade para você e saúde. Faz parte da tua herança. Faz parte da herança que você tem em Cristo Jesus. Uma outra coisa que eu quero que você note é que as obras do inferno não são mais válidas na tua vida. As obras do inferno não são mais válidas na sua vida. Uma vez que você foi justificado, que você tem a zoe de Deus, que a obra de santificação já foi começada na sua vida, o diabo não pode mais te obrigar a aceitar as suas obras malignas. Não pode mais. 1 João capítulo 3, verso 7 vai dizer assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Ei, a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele morreu por nós, para que nós fôssemos justificados. A justificação já está disponível, mas quem pratica a justiça, e eu falei para você que justiça, ela é um termo legal, a justificação é um termo legal que nos leva a um realinhamento com a vontade de Deus. Mas quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Por quê? Porque é feito um salvação, um sotso, porque é feito um que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Lembra que eu falei para você que nós temos que refletir? Nós refletimos por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós falamos.
Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Preste atenção nisso. Quem não pratica a justiça. Uma vez justificado, você tem que praticar a justiça, praticar as obras desse realinhamento, desse reposicionamento, onde você se coloca debaixo da cabeça que é Cristo. Ele é o teu comandante. Ele é o general. Ele é o filho mais velho nessa família. Olha só que legal. Ele poderia ficar com a herança para ele. Ele é o filho mais velho, ele tem direito à herança. Mas a Bíblia nos diz que ele nos fez co-herdeiros com ele. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama ao seu irmão. Porque seria muito fácil nós praticarmos a justiça e vivermos no nosso mundinho. Praticar a justiça de Deus é amar os nossos semelhantes, é crescer em amor pelos outros, faz parte da nossa nova natureza, faz parte da nossa herança. O amor de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus faz parte da nossa herança, porque nós somos filhos de Deus, temos o caráter de Deus, estamos sendo construídos no caráter de Deus. Amor engloba todo o fruto de Deus, todo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso faz parte do caráter de Deus. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque o nosso relacionamento, amados, nós fomos feitos para refletir. Então o nosso relacionamento não pode somente ficar entre eu e Deus. Eu tenho que brilhar a luz, eu tenho que ser sal da terra, eu tenho que mostrar para os outros que aquilo que eu fui conquistado para fazer é um privilégio fazer. E parece que tem muito crente que está na igreja que parece que está forçado. É um privilégio nós sermos salvos pela graça, para que nós possamos continuar a fazer a obra do Pai, para que o reino de Deus se expanda. É um privilégio. Se você está impedindo que Jesus destrua as obras do diabo na sua vida, você está jogando contra ele. Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Para isso eu te justifiquei. Eu não te justifiquei para você sair por aí fazendo o que você quer. A nossa liberdade do pecado é, na realidade, a nossa escravidão da graça. Entenda o que eu quero falar. A nossa libertação do pecado fala de nós sermos agora escravos da graça, escravos da influência de Deus. Amado, você foi criado para ser influenciado. Se você não for influenciado por Deus, você vai ser influenciado pelo diabo. Se não for influenciado pela dimensão celestial, você vai ser influenciado pela dimensão do inferno. Nós fomos criados para sermos influenciados. Por isso, o homem se tornou uma aberração quando ele quis se tornar independente. Porque na mente dele, ele não seria influenciado por mais nada. Mas o homem foi criado para ser influenciado por Deus. E por isso a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são influenciados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da nossa adoção. Ora, aqueles que não são filhos de Deus são aqueles que são influenciados pela dimensão do inferno. Nós temos que praticar a justiça, porque aquele que é nascido de Deus já foi justificado, ou seja, ele sabe que o diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida. O pecado era justamente em você dizer que já foi justificado, presta atenção, que você vive um relacionamento com Deus, que o diabo não te obriga mais a pecar, mas você continua impedindo o fluir de Deus na vida de Deus dentro de você. Para Deus isso é uma ofensa.
Olha só, Hebreus capítulo 10, verso 38. Vamos terminar essa parte lendo isso. Hebreus capítulo 10, verso 38. Diz assim: mas o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá da fé. A fé é a nossa resposta à influência de Deus. Deus, Ele inicia todas as coisas. Ele, pela graça, Ele se achega até nós. Ele nos salva. Ele nos justifica pela graça. E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa atitude? Fé é atitude. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude é chamada fé. É nós respondermos a Deus. É baseado na fé que nós adoramos a Deus, porque aquele que quer se relacionar com Deus deve crer que Ele existe, deve crer. Fé é a substância da nossa adoração. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa palavra recuar, no grego é hupostelo. E hupostelo significa evitar, parar, conter e segurar. O meu justo viverá da fé. Mas se ele evitar que a minha vida flua, se ele parar a ação do meu reino, se ele contiver as coisas que eu tenho para distribuir, se ele manter para ele mesmo, se ele segurar e não deixar com que a minha vida flua em abundância, a minha alma não tem prazer nele. E nós vivemos para agradar o nosso Deus. O que agrada a Deus? Fé. Porque fé é uma resposta à graça de Deus. Fé é como nós respondemos à movimentação do Espírito Santo. Fé fala de dependência. Nós estamos voltando à dependência. Quando nós agimos pela fé, nós estamos voltando à dependência do Espírito Santo. O homem no jardim do Éden era dependente de Deus. Fé. Se ele recuar, se ele evitar, parar, conter ou segurar a minha alma, olha, Deus dizendo, a minha alma, Deus tem alma, a minha alma não tem prazer nele. 1 João capítulo 5, verso 17 e 18. Toda injustiça, o que é injustiça? É a não prática da justiça. Injustiça não quer dizer... ah, meu Deus, ele me injustiçou, ele fez algo contra mim que não era justo. Não, a injustiça para Deus é a não prática da justiça. É quando você não pratica a sua nova natureza. É quando você diz que você foi liberto, mas você não se coloca debaixo da ação da graça. É quando você diz, não há mais condenação, mas eu faço o que eu quero. É quando você diz, eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, e você vai de encontro com a santidade de Deus, com os padrões morais de Deus. Isso é injustiça. Injustiça é você dizer que você é e você não é. Injustiça é você dizer que você é crente, mas você não age segundo crente, como crente. Isso é injustiça, e a Bíblia diz que injustiça é pecado. Injustiça é pecado. Quem não pratica a justiça, ou seja, não aceitando as mentiras do diabo, ou aceitando as mentiras do diabo, ele não é de Deus. Mas aqueles que foram justificados pela fé, esses viverão todos os benefícios do reino de Deus. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vai te sendo revelada aos pouquinhos, amados. Vai te sendo revelada aos pouquinhos. Aos pouquinhos, você vai entendendo cada vez mais a sua posição em Cristo Jesus. Que você foi liberto para se colocar como escravo. É o que Paulo chama, no inglês, dá para a gente entender isso mais, chama de bond servant. O bond servant era aquele que não tinha mais a obrigação de ficar, mas ele queria ficar por causa do seu relacionamento com o seu mestre. Seja você alguém que diga, não há mais condenação, mas eu me coloco para viver debaixo das orientações do Espírito. Seja uma pessoa que pratica a justiça, pratica o seu relacionamento com Deus, o seu realinhamento com os propósitos de Deus, o seu reposicionamento debaixo dos comandos de Deus. Ou seja, Deus revela através da sua mensagem
do reino que Ele já te justificou. Você crê pela fé na mensagem do Evangelho, que é a mensagem do governo de Deus sobre a sua vida, do senhorio de Cristo. E essa justificação pela fé te leva a viver livre da doença. Já não há mais condenação. Veja bem, você vive livre da doença, livre da pobreza, livre da miséria, como qualquer outro cidadão livre do reino de Deus. E essa sua fé te coloca em posição de filho e de herdeiro. Para que você seja livre da doença, mas que você saiba a sua posição em Cristo Jesus, para que ela não venha e te perturbe mais uma vez. Porque ela vai vir, vai bater na porta. Mas se você sabe quem você é, você pode dizer, eu fui livre da condenação, eu estou em Cristo Jesus. Porque não é só estar livre da condenação, amados. É estar livre da condenação e se esconder em Cristo, aquele que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque Ele conhece o meu nome, Ele vai poder dizer, eu tenho um relacionamento com Deus. Amém? Deus te abençoe.